O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Senhor, esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que, com dignidade, eu possa anunciar a sua santa palavra. Ao amanhecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: e se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Filho, o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. É de praxe, é comum, que quando um padre celebra a sua primeira missa, naquele local, naquele lugar, naquela região, que um dos padres seja aquele que fala, não em seu nome, mas fala ao povo. Inicialmente eu tinha proposto que o padre Joaquim fosse aquele que viesse aqui para fazer esta
meditação. Depois ele disse que era para o padre Valmir. E por fim sobrou para mim. Peço desculpa desde já ao padre André. Mas vamos conversando um pouco, embora eu vou falar sozinho. O texto de hoje, minha gente, pelo menos eu acho, muito propício a essa festa que nós estamos celebrando, da primeira missa do Padre André, aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade. Por quê? Eu vou descrevendo, vocês se não concordarem, não tem problema não. Primeiro de tudo é essa apresentação de Jesus. Veja, as portas estavam fechadas. Jesus que chega, Jesus que se apresenta, não com uma identidade como a minha, a sua, a nossa, mas ele se apresenta trazendo a paz. O cumprimento dele foi esse: a paz esteja convosco. E aí, a identificação, quem ele era, porque o povo, logicamente, estava com medo, e chega Jesus e ele se apresenta. Levando isso para a vida do Padre André. Em determinado lugar, determinado momento, o Cristo não fisicamente, mas da sua maneira, da sua forma, para diante do André, se identifica do jeito dele para o jeito dele, e ali já estava o convite de Deus, Deus de Jesus Cristo, à pessoa do André, hoje Padre André. Toda uma caminhada, logicamente aquele grupo também teve, até chegar no momento onde e quando alguém acha que era conversa vazia, daquele grupo que foi contar, foi anunciar, foi evangelizar, dizendo que tinham encontrado o Senhor. Veja a resistência daquele homem. Se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Eu acredito que em determinados momentos da parte formativa do Padre André, também teve, guardando as devidas proporções, alguns momentos em que ele também questionou. Não, repito, não da presença de Deus, mas até do seu chamado, da sua vocação. E, no entanto, não precisou Jesus parar fisicamente diante do André e dizer: será que você não acredita em mim? Será que você não está ao meu lado? É possível, é possível. Nós estamos diante de homem, nós não estamos diante de anjos. E o André, do seu jeito, do seu modo, com a sua voz, com o seu pensamento, olhou para Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. E é isso que o Padre André, em todas as celebrações eucarísticas que ele presidir, vai falar ao Senhor: meu Senhor, meu Deus. Quando ele traz do céu à terra o Cristo no pão e no vinho. Então, não do jeito que Tomé falou, mas do jeito dele, com um ato de fé: meu Senhor e meu Deus. O Cristo, apresentando aquele grupo, depois da catequese, ele envia o grupo dizendo: receba o Espírito Santo.
Falou para eles. E há 15 dias, com outra forma, com outra maneira, o bispo e os demais sacerdotes presentes na ordenação também falou ao Padre André: receba o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, dentre outros serviços ministeriais, o Padre André escutou isso daqui, repetindo de uma outra maneira, de uma outra forma: aqueles a quem perdoardes os pecados, um dos ministérios do sacerdote. Quando você, católico cristão, se aproxima do sacerdote ou dos sacerdotes, dizendo a sua limitação, dizendo a sua fraqueza, dizendo o seu pecado, e o sacerdote tem consciência desse serviço, desse ministério, estende a sua mão e diz: os teus pecados são perdoados. Foi o que nós vimos aqui. Padre André já escutou confissões, sim. Padre André vai escutar muitas confissões, sim. Padre André vai lembrar constantemente desta frase, não minha, mas do Evangelho de São João, que ele é um servidor de Deus, que ele é um ministro de Deus, que ele é aquele que une e não desune, que une o povo de Deus. Pessoalmente eu vejo, isso não está em lugar nenhum, pelo menos eu não me achei com todos esses anos de padre, mas eu vejo na minha frente que Tomé, ao estar frente a frente com o Senhor, que se manifesta e faz a catequese, toca, palpa, veja, eu acho, tem nada bíblico aqui e nem pastoral, que André deve ter ajoelhado. André não, Tomé deve ter ajoelhado, olhado para Jesus e usou aquilo que nós já ouvimos e já falamos: meu Senhor e meu Deus. E ele também passou a usar essa frase para a evangelização. Mas, André, na caminhada da sua vida, você vai encontrar pessoas como Tomé e pessoas não como Tomé, que vai dirigir a sua pessoa, buscando consolo, buscando conforto, buscando o teu ombro, buscando teu ouvido, buscando a tua voz para escutar estas e tantas outras palavras. Por isso Cristo também termina dizendo assim: bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Bem-aventurados seremos nós ao aproximarmos do Padre André, pedindo a Deus, por intermédio dele, a sua bênção, nós seremos bem-aventurados. E diz o nosso texto que realizou tantos outros sinais. Por isso, André, Deus, que é o Deus de Jesus Cristo, vai usar a sua pessoa para transmitir inúmeras graças, inúmeras bênçãos como instrumento de Deus que você é. E assim, nós, Paróquia São Benedito, como já disse e repito, te acolhemos como ministro de Deus, como anunciador de Deus e de sua palavra. Um dos amores do sacerdote, é Nossa Senhora. Portanto, meu querido, seja amante de Maria em todos os momentos de sua vida. Quis ainda a providência de Deus que nós celebrássemos juntamente com você a sua primeira missa no dia em que se celebra o dia do Jesus misericordioso, o dia da misericórdia. Que você encontre, André, misericórdia em cada momento da sua vida,
sobretudo naquele momento onde você estiver um bocadinho lá embaixo, que você é humano, você estiver cansado, você é humano, olhando para esse quadro do Jesus misericordioso, e ao lado do quadro de Jesus misericordioso, aquela que nós saudamos, Mãe da Misericórdia, te acompanhando sempre no seu sacerdócio. Louvado seja Jesus Cristo!